Bom dia! 11 de novembro de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo adventista Rodrigo Silva. Estou aqui fazendo uma pequena série analisando alguns trechos deste livro aqui, Rodrigo Silva, Maria Madalena, A Verdadeira História. Primeira edição, lançado agora neste ano, 2024. Maria Madalena, A Verdadeira História. Então vamos analisar aqui mais um trecho do nobre Rodrigo Silva. E vou trazer também aqui um teólogo cristão, Rubem Alves, morreu agora recentemente em 2014. E aqui um ex-cristão. Então vamos fazer aqui uma comparação aqui com o Rodrigo Silva, que é um cristão adventista. E aqui, Rubem Alves. O livro É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves, escrita pelo jornalista Gonçalo Júnior. É uma pena não viver. É bom a gente comparar. E aqui, um cristão, Rodrigo Silva, com o ex-cristão, que abandonou o cristianismo. Dois teólogos aí cristãos, entendeu? Então vamos aí ao quadro, vamos lá. Muito bem, vamos começar aí acima, letra A, à esquerda. E aí um pequeno quadro, né? Comparando aí duas pessoas, Rodrigo Silva e o Rubem Alves. Então veja aí as credenciais. Rodrigo Silva, cristão, né? Cristão e aí membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é teólogo, formado em teologia. Ele é arqueólogo e professor de teologia de um centro de ensino adventista em São Paulo, e ele é um escritor, está vivo, Rodrigo Silva. Vejamos agora Rubem Alves, um ex-cristão, abandonou o cristianismo. E veja as credenciais do Rubem Alves. Ele foi teólogo e com doutorado em teologia. Ele fez o curso de teologia, depois fez mestrado e depois doutorado em teologia nos Estados Unidos. Que eu saiba, o Rodrigo Silva não é doutor em teologia. Formou-se em teologia, mas não fez mestrado nem doutorado. Já o Rubem Alves, foi teólogo com mestrado e doutorado. Além disso, o Rubem Alves foi pastor. O Rodrigo Silva, que eu saiba, não é pastor. O Rubem Alves foi um pastor. E um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, em Minas Gerais. Morava lá, em Boa Esperança. Foi pastor. Rubem Alves formou-se também em filosofia e depois fez doutorado em filosofia. Então, ele, um filósofo também. Formou-se em psicanálise, também foi um psicanalista. E, além disso, um escritor muito famoso no Brasil. Então, você vê as credenciais aí. Rodrigo Silva, um cristão, está vivo. Rubem Alves já faleceu, 2014. Ele foi um ex-cristão. Ele se arrependeu amargamente de ter sido cristão em grande parte de sua vida. Ele se arrependeu amargamente. Entendeu, gente? Muito bem. Veja agora a letra B de bola. Vamos trazer aqui dois trechos no livro de Rubem Alves. Então, o livro está aí. É uma Pena Não Viver. Esse livro foi publicado em 2015. Na página 163, veja aí o que diz Rubem Alves. Ele, arrependido por ter sido cristão,
durante uma grande parte da vida dele. Então ele diz assim: onde estava a minha inteligência? Ele pergunta a si mesmo: onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Então o que ele está dizendo aí é porque ele foi contra a família dele, ele foi aí um cristão fanático contra a família dele. A família dele não tinha religião, um pessoal muito culto. E ele também foi um homem muito culto, Rubem Alves. Então a família ficou revoltada quando ele entrou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Entendeu? A família ficou revoltada. E ele não ligou para a família. Ele foi um cristão fanático. Então ele está depois aí, ele diz que ficou arrependido por ter sido um cristão, por ter aceitado aquelas ideias doidas do cristianismo. Entendeu, gente? E quem diz isso é o Rubem Alves, um ex-cristão. Veja aí, doutor em teologia, doutor em filosofia, foi pastor, professor de filosofia, formado em psicanálise e, além disso, escritor. Um homem que conhecia o cristianismo. Então ele se arrependeu de ter sido cristão algum dia. Viu aí como é bom a gente fazer uma comparação? Rodrigo Silva, que é cristão, com um ex-cristão conhecedor do assunto, Rubem Alves. Então ele diz aí, que ele pergunta a si mesmo onde estava a inteligência dele quando era cristão. E ele diz aí que ele tem vergonha, ele chegou a um momento que teve vergonha de haver acreditado nas doutrinas do cristianismo. E mais que vergonha, ele ficou com raiva dele mesmo, porque ele não escutou a família dele. Entendeu? Ele diz aí que o caso dele foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque, porque ele diz aí que esses dois cantores quase seguiram a vida religiosa, mas eles se curaram logo. Aí o Rubem Alves não. Ele jogou a grande parte da vida dele lá no cristianismo. Ele diz aí, joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Entendeu, gente? E na página 145 ele diz: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Viu aí? Ele diz: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E é verdade. Quem estuda a fundo a doutrina do cristianismo, as doutrinas, chega a essa conclusão. Entendeu? E é o que vamos mostrar um pouquinho aqui. Então vamos agora para a letra C no centro aí, Rodrigo Silva. E o livro Maria Madalena, a verdadeira história. Primeira edição, lançado agora neste ano, 2024. Veja o que diz aí o cristão Rodrigo Silva. Ele diz assim: Jesus não veio para ter sucesso, e sim para ser crucificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E continua o Rodrigo Silva. Essas palavras ditas originalmente por João Batista e repetidas em missas do mundo inteiro, remetem aos cordeiros sacrificados do Antigo Testamento. O próprio Deus o tinha conscientizado de que seu fim seria trágico. Gente, isso aí é para você rir muito. E não rir, você chorar diante de tamanha ignorância. Com todo respeito pelo Rodrigo Silva. Vamos ver aí o que ele diz abaixo, resumindo aí.
Rodrigo Silva. Ele diz a primeira coisa, que Jesus não veio para ter sucesso. Gente, é para você tremer diante de tamanha ingenuidade. Rodrigo Silva está dizendo que Jesus não veio para ter sucesso. O que ele está dizendo aí contraria o que está, por exemplo, em Mateus. Na lenda ali, quando Jesus ali havia nascido, entendeu? E na lenda, o rei Herodes mandou matar meninos para atingir Jesus, porque ali o Mateus estava prometendo que Jesus era uma ameaça ao rei Herodes, que o rei Herodes ficou com medo de algum dia perder seu reino para Jesus, entendeu? Então em Mateus, Jesus veio para ter sucesso, só que não teve. Então o que o Rodrigo Silva diz aí, ele diz que Jesus não veio para ter sucesso, contrariando o que está em Mateus, contrariando o que está nos outros evangelhos. Entendeu? E ele diz aí, segundo ponto, que Jesus veio para ser torturado e crucificado. É por isso que o Rubem Alves, que tinha um conhecimento sobre cristianismo mais do que Rodrigo Silva, porque foi pastor e doutorado em teologia nos Estados Unidos, é por isso que o Rubem Alves dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E aí está. Veja que absurdo. O cristianismo diz que Jesus veio para ser torturado e crucificado e morto. Veja que loucura. E mais ainda, Rodrigo Silva diz que o pai de Jesus, Deus, que o pai dele exigiu esse derramamento de sangue. Que isso foi uma exigência do próprio pai. Um pai levando o próprio filho a ser torturado e sacrificado para que o pai perdoasse os pecados da humanidade. Isso é cristianismo, gente. Isso é o absurdo. Qualquer pessoa racional, qualquer pessoa que raciocina, fica indignado, deve ficar indignado com uma ideia dessa. Ideia do cristianismo. Afirmando que Deus, o Pai de Jesus, exigiu que o próprio filho inocente fosse torturado e sacrificado para que o próprio pai dele perdoasse os pecados do povo. Gente, isso aí não deve entrar em cabeça sadia, não. Em cérebro sadio, não. Um cérebro sadio não propaga isso aí, mas é o cristianismo. E aí está o Rodrigo Silva mostrando o que é o cristianismo. É por isso que o Rubem Alves dizia que a teologia cristã, as ideias do cristianismo, são um edifício construído sobre o absurdo. É absurdo você aceitar uma ideia dessa, a de que um Deus levou seu filho inocente a ser torturado e sacrificado para que esse próprio Deus perdoasse os pecados do povo. Isso é loucura. E aí continua Rodrigo Silva. Diz que Deus, o próprio Pai de Jesus, exigiu que seu filho fosse torturado e crucificado para que esse Deus, o Pai dele, perdoasse os pecados da humanidade. Entendeu, gente? Explicado isso aí? Então vamos lá agora, acima à direita. Veja a injustiça divina na Bíblia. Na Bíblia, Deus algum existe, é uma criação do povo, e aí do povo hebreu, e ideias absurdas ali na Bíblia. E uma dessas ideias absurdas é a injustiça divina, que está presente em toda a Bíblia. Então veja aí no caso de Jesus, no Novo Testamento. Veja a injustiça divina. É o justo pagando pelos pecadores. Entendeu, gente? É Jesus, sob a visão cristã, sob a ótica cristã,
Jesus era inocente para os cristãos. Então aí é a injustiça divina. Jesus, o justo, pagando pelos pecadores, o que causa abominação a qualquer pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente, uma pessoa sã, mentalmente sã, acha injusto uma pessoa honesta e inocente pagar pelo pecador, pelo criminoso. Entendeu? Mas isso aí é o quadro da Bíblia, essa injustiça na Bíblia, e que foi colocada na vida de Jesus. O justo, Jesus, coitado, pagando pelos pecados do povo. Essa é a visão errônea de justiça na Bíblia. E aí a letra E, à direita. Vem a pergunta, por que Jesus foi crucificado, hein? Aí está na Bíblia. Por que Jesus foi crucificado? Aí está na Bíblia. O próprio Rodrigo Silva, que é cristão, que é teólogo cristão adventista, ele mesmo diz, por que Jesus foi crucificado? Porque Deus, o Pai de Jesus, exigiu isso, que ele fosse torturado e crucificado para que o próprio Pai dele perdoasse os pecados da humanidade. Entendeu? Então você vê na letra E, por que Jesus foi crucificado? Aí está a resposta dada pelo Rodrigo Silva. E mais ainda, porque o pai dele, Deus, Javé, criado pelos hebreus, o pai dele adorava sacrifícios e holocaustos. Quando você pega a Bíblia ali, principalmente no Velho Testamento, você vê em cada página da Bíblia, ali, pessoas ali, seres humanos, sendo crucificados, seres humanos, indo para o sacrifício, e animais irracionais também indo para sacrifício. Então você vê em toda a Bíblia isso aí. Vários reis na Bíblia, vários reis, praticando sacrifícios e envolvendo animais irracionais e também seres humanos. Você vê isso muito na Bíblia. Leia lá os dois livros, Primeiro Reis e Segundo Reis, 2 livros da Bíblia. Você vê reis hebreus sacrificando animais irracionais e seres humanos. Esse atraso do mundo antigo, sacrifícios e holocaustos. Entendeu? Então, por que Jesus foi crucificado? Você vê, primeiramente porque Deus adorava sacrifícios e holocaustos, derramamento de sangue. E também porque aí Deus, querendo perdoar a humanidade, teve a ideia de mandar seu próprio filho Jesus para o sacrifício. Essa coisa horrorosa é doutrina do cristianismo. E aí Rodrigo Silva traz aí. E é por isso que Rubem Alves dizia: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. É inaceitável uma pessoa aceitar uma ideia dessa, a de que uma divindade teve a ideia de colocar o próprio filho inocente no sacrifício, para que essa divindade perdoasse os pecados do povo. Que loucura! Isso se chama cristianismo. Rubem Alves dizia: tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Ou seja, tenho vergonha de um dia ter sido cristão. Ele dizia isso aí com frequência. Rubem Alves, doutor em teologia, pastor, ex-pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. É isso aí o cristianismo, gente. Não tem como você sair disso. São ideias loucas, ideias insanas, não são ideias de amor. Jamais uma entidade, vamos aqui brincar, jamais uma entidade inteligente e de amor jamais colocaria no sacrifício seu filho para que essa mesma entidade perdoasse os pecados do povo. Que loucura! E essa loucura está na Bíblia e se chama cristianismo.
Então vamos aí à direita, a letra F de Fortaleza. Aonde os cristãos foram buscar esse sacrifício para Jesus, hein? É sempre o que eu digo aqui. Foram buscar nas escrituras hebraicas, que estão hoje no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Qualquer estudioso do cristianismo sabe disso. Mais uma coisa aí que eles colocaram na vida de Jesus, que eles foram buscar no Velho Testamento, que é essa loucura aí do sacrifício. Então vamos aí à letra F, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, depois do vídeo, leia por completo aí Levítico, que é um livro lá, Levítico, não é? Lá no Velho Testamento. Então leia, ali você vai ver sacrifícios e holocaustos com animais. Então veja, em Levítico, capítulo 16, versículos 1 a 28. E temos também Levítico, capítulo 22, versículos 17 a 33. Leia e você terá uma visão boa do que estou mostrando aqui. Então aí, nessas passagens bíblicas, no mundo antigo, a ignorância total do povo hebreu. Animais ali eram sacrificados, veja bem, animais. Veja a loucura. Animais eram sacrificados. E aí no quadro, alguns dos animais. O bode, um gado, um cordeiro, entendeu? Eram animais ali sacrificados. Agora veja a ignorância. Veja aí, escrito, o povo de Israel, simbolicamente, jogava seus pecados no animal, no bode, no gado ou no cordeiro. E veja bem, os animais sacrificados, você vê lá na Bíblia, os animais sacrificados deviam ser animais sem defeitos físicos, entendeu? Porque o Deus Javé não gostava de animais com defeitos físicos, entendeu? Então, os animais que eram sacrificados deviam ser animais sãos, sem defeito físico. Um bode, um gado, um cordeiro, etc. Sem defeito físico. Se houvesse um bode com problema na perna, mancando, aleijado, esse bode não servia, porque o Deus Javé, que é o Deus dos cristãos, não gostava de defeito físico. Tinha que ser animal puro, animal sem defeito. Entendeu? Então veja aí, o povo de Israel, simbolicamente, jogava seus pecados no animal. Isso simbolicamente. Em seguida, veja aí, o animal era sacrificado e aí o Deus Javé, somente assim, perdoava os pecados da tribo de Israel, das tribos. Viu aí a ignorância do homem antigo? Jogava os pecados do povo sobre um animal sem defeito físico. E aí esse animal era morto, sacrificado, e o Deus Javé ficava feliz com isso. E aí o Deus Javé perdoava os pecados das tribos de Israel. Viu aí a ignorância do mundo da Bíblia? Viu aí? E aí veja na letra G, a mesma coisa com Jesus. Eles foram buscar o sacrifício de Jesus aí, no Velho Testamento. É a mesma coisa, veja abaixo aí. Vamos com Jesus. Jesus, o bode expiatório, expiatório com X. Ou seja, o bode, que é um animal irracional, inocente, o bode pagando pelos pecados do povo, entendeu? A mesma coisa com Jesus. Jesus aí, o bode expiatório. Jesus, para os cristãos, um ser inocente, coitado, justo, sendo torturado e sacrificado para que o Pai dele perdoasse os pecados da humanidade. Isso se chama cristianismo. Uma loucura. Entendeu, gente? Então veja aí, Jesus, o bode expiatório, o cordeiro sem defeitos, olha aí, recebendo os pecados da humanidade. E aí, com o sacrifício de Jesus, o Pai dele, Javé,
perdoava os pecados do povo. Isso é o cristianismo, uma loucura sem fim. E aí está o Rodrigo Silva dizendo isso aí. Ele dizendo, veja, Jesus não veio para ter sucesso, e sim para ser crucificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E é assim todo o Novo Testamento. E ele diz aí que o próprio Deus tinha conscientizado a Jesus de que o fim dele seria trágico. Ora, veja como o Rubem Alves tinha razão quando dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. As doutrinas cristãs são um absurdo. Uma pessoa que raciocina, uma pessoa honesta, jamais vai agasalhar essas ideias do cristianismo. São ideias hediondas, ideias absurdas, ideias sem amor, sem fraternidade. Como é que a pessoa imagina que uma entidade inteligente e boa vai sacrificar, mandar para o sacrifício o próprio filho para que perdoe os pecados da humanidade? Que loucura! Pois isso é o cristianismo. E o Rodrigo Silva diz aí, Jesus não veio para ter sucesso. Ele está contrariando os próprios evangelhos, porque nos evangelhos, Jesus ali, principalmente em Mateus e em Lucas, Jesus ali nasceu, veio ao mundo como luz para ter sucesso no mundo, e não teve. E ele diz aí que Jesus veio para ser torturado e crucificado. Veja a ignorância. Jesus veio para ser torturado e crucificado. Veja a maldade, a ignorância, a falta de amor. Veja que absurdo. Quando um cristão diz que Jesus veio para ser torturado e crucificado, que isso aí já era o desejo do pai dele, Javé, então esse cristão tinha que elogiar os romanos, porque os romanos, na época de Jesus ali, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, naquela época, a Palestina estava dominada pelos romanos. Os romanos invadiram a Palestina e ninguém ali escapou, entendeu? Então veja, quando um cristão diz que Jesus veio para ser torturado e crucificado, então o cristão deve elogiar os romanos que prenderam, que torturaram e que mataram a Jesus. Entendeu? Os cristãos tinham que elogiar os romanos, porque se Jesus veio para ser torturado e crucificado, então os cristãos tinham que elogiar aqueles que torturaram e que mataram Jesus, porque estavam realizando o plano do Deus Javé. Você entendeu? Como o cristianismo é uma teologia, é um edifício construído sobre o absurdo. É isso aí. É isso aí, gente. Entendeu? Jesus foi crucificado, veja aí, justo, Jesus, um justo pagando pelos pecadores. Uma injustiça que ninguém aceita, mas que é frequente na Bíblia. Mais um vídeo e muito obrigado.